Olá, minhas amigas, meus amigos da Conção. Hoje nós estamos aqui com meu querido amigo, uma pessoa que eu tenho maior admiração, uma pessoa que é diferente em toda essa construção do Brasil nas últimas décadas, que é o Luiz Henrique Ceotto. O Ceotto tem uma história maravilhosa que ele vai contar para nós um pouco aqui. Se fosse contar toda, precisava 2 dias de vídeo, mas um pouquinho ele pode falar aqui conosco. Então, vamos falar um pouquinho sobre industrialização, sobre esse aspecto de mão de obra, mas principalmente sobre produtividade na construção civil. Eu acho que esse é um fator fundamental, tendo em vista que muito da parte de financiamento, da parte jurídica, legal, a gente já avançou. Precisamos agora avançar dentro do nosso canteiro de obra. Olá, seu Otto, prazer estar aqui contigo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sabe da admiração, do carinho que eu tenho por você, esse ícone nosso da construção no Brasil ao longo desses anos. Queria começar contando quem que é o seu Otto. Como é que o seu Otto virou, que era um dos grandes da nossa antiga Encol, né? Que a Encol, apesar de muitas críticas, eu também queria que você contasse um pouquinho sobre o que foi a Encol, em termos da parte técnica na construção do Brasil, o quanto que ela foi evoluindo, mas afinal de contas, contasse o seu Otto desde lá de menininho, né? De como é que ele veio parar aqui de ser esse nosso ícone hoje. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e a admiração é mútua. Obrigado. Bom, eu acho que do que vale a pena, meu pai foi um dos fundadores de Brasília, né? Ele foi engenheiro civil e ele foi para Brasília em 1957 e ajudou a construir a capital. E eu fui em 1960, eu tinha 7 anos de idade e eu presenciei a inauguração de Brasília no lombo, né? Do meu pai. E a coisa que eu me lembro que mais me impressionou, né? Foram duas coisas, né? Um helicóptero que eu vi lá, né? Um helicóptero Bell, né? E índios, né? Foi a primeira vez que eu vi que existia índio, né? Então, bom, aí eu sempre sonhei ser. Meu avô era militar da aeronáutica, né? E ele também tinha um aspecto aventureiro muito grande, eu adorava aviação e pensava cursar o ITA, né? Mas por questões políticas eu fui impedido de cursar o ITA, né? E na época, né, da ditadura, né? E aí meu pai chegou e falou para mim, né? Meu pai era engenheiro civil, falou: escuta, eu sei que você está impedido, né, de cursar o ITA, mas você pensou na possibilidade de ser engenheiro civil? Eu acho que a engenharia civil te dá uma abertura muito grande para ser no futuro que você quiser. Aí eu topei, né? Em vez de ficar chorando as pitangas, né? Eu Sim. resolvi ser engenheiro civil, né? Eu estava em Brasília, então eu fiz engenharia civil em Brasília. Em seguida, eu gostava muito de engenharia de estruturas, então fui fazer um mestrado em São Carlos, né? Na USP de São Carlos, na Escola de Engenharia de São Carlos. Da Escola de Engenharia de São Carlos, eu vi a possibilidade de montamos um escritório, eu e mais dois amigos, montamos um escritório que existe até hoje, né? A SRTC, o C é de ser outro, né? Ah, olha aí. Era a sigla, né, de cada um Sim. dos sócios, né? E para a gente fazer, nós fazemos bastante projetos, né? Em paralelo a isso, né, eu trabalhei muito na área de petróleo, né, petróleo e gás, e na área de álcool, alcooleira, né, álcool e açúcar, né, projetando destilarias, montando destilarias, né, montando torres de petróleo, né, Olha só. otimizando equipamentos da indústria petrolífera. Então, eu fui cedo habituado à alta precisão, né? As destilarias tinham que ser montadas em 6 meses, porque era na entre-safra, né? Então, você tinha que ter muita precisão. Então, você tinha que fazer obras, às vezes, enormes, né? E muita estrutura metálica, muito pré-moldado.
mas assim, eram obras que tinham que ser extremamente rápidas. Então, o planejamento, a precisão dimensional, né? O controle de qualidade era uma coisa assim fantástica. Então, eu fui habituado com isso, né? E, e fazendo projetos, né? Eu comecei a fazer projetos aí em 1978, 1980, eu comecei a fazer projetos para a própria Encol, né? Que depois eu fui ser diretor. E eu, nesses projetos, eu sempre incorporei, eu procurava, né, até trazendo a minha bagagem, né, da indústria alcooleira, né, e petroleira. Então, eu introduzi uma série de ajustes, né, ou de melhorias, vamos dizer assim, no projeto estrutural, em concreto armado, normal, né, que aumentou muito a produtividade da construção da Encol. Então, basicamente, eu padronizava tamanho de viga, eu fazia com que todos os estribos da obra, né, das vigas fossem rigorosamente iguais, só variava o espaçamento, né? É, pilares, eu padronizava pilares, então tinha 2 tipos de estribo em toda a obra, né? Então fazia uma série de coisas, padronizava a forma de modo a poder você utilizar as laterais de forma, escoramento. Então, começou a dar uma impulsionada nas obras da Encol, que eram edifícios, né? Edifícios de apartamento e tudo, bastante grande. Então, eles me convidaram para fazer o desenvolvimento tecnológico da empresa. Então, eu deixei a sociedade com esses amigos meus, né? E depois eles continuaram prestando serviço para mim, e eu coordenei todo o desenvolvimento tecnológico da Encol. E esse Olha, desenvolvimento tecnológico da Encol foi muito interessante, porque na época, né, e não era só na Encol, era em praticamente todas as construtoras, né, era tudo muito rudimentar, né? Era tudo feito com muito achismo. Não havia um componente científico de engenharia na própria construção, né? perfeito, Então, por perfeito. exemplo, o pessoal fazia argamassa, né? Fazia argamassa com saibro, né? Dosado na obra, né? Escoramento era com pau roliço, né? Sim, Né? Tábua, né? O compensado, né? A chapa de compensado estava nos seus primórdios ainda, né? sim. Então, assim, era tudo muito improvisado e o pessoal fazia sem a menor, por prática, né? Eram os mestres de obras o conhecimento dos mestres de obras que Sim, dominavam, sim. né? Então, eu comecei então em 2 fases na Encol. A primeira fase, e isso tem que ressaltar, que o dono da Encol, o Pedro Paulo de Souza, ele era um entusiasta da construção civil. Então, ele assim, me incentivou extremamente, né? Bancou. Né? A Encol fez um investimento gigantesco para conhecer profundamente tudo aquilo que era experimental, que era de conhecimento mais popular, de conhecimento muito mais dos mestres, né, para a gente ver o que realmente era de fato. Então, como é que se dosava realmente uma argamassa, como é que você podia fazer muito bem um bloco de concreto. Antigamente não havia bloco de concreto para comprar. Você é obrigado a importar uma máquina de prensa de bloco, entendeu? Então a gente começou a fazer um processo usando a USP, inclusive, os laboratórios da USP e do IPT, a gente começou a questionar todo o processo construtivo. E manualizamos, né? Fizemos vídeos de treinamento de operário, treinamento de engenheiros. Então, essa primeira fase foi de conhecer e dominar a construção convencional e melhorar ela. Então, racionalizar a construção convencional, né? Depois disso, a segunda fase foi uma fase de industrialização, né? Ou seja, o Pedro Paulo ele queria que a obra fosse rápida, né? Fosse o mais industrializado possível. Então a gente começou a trabalhar com lajes pré-fabricadas, né? Estruturas pré-fabricadas, até de metálicas. Começamos a trazer o drywall para o Brasil, junto com a Método, né?
mas eu fui responsável eu fiquei na França 3 meses, trabalhando junto com a Lafarge na época, para trazer a Lafarge para o Brasil, porque a gente comprava drywall da Gypsum Brasil, né? E a Gypsum Brasil era muito rudimentar, né? O drywall era usado mais para shopping centers, né? Para divisória de shopping center. A produção dela era instável, né? Então nós convencemos a Lafarge e propusemos a Lafarge que no início nós daríamos 80 obras para eles, então nós utilizaríamos o drywall em 80 obras, né? E aí começamos a trabalhar bastante em industrialização, né, em componentes mais industrializados para a construção e sair daquele processo mais convencional, utilizando muita mão de obra artesanal, né, processos artesanais. Aí a Encol passou por um problema financeiro grande. Na verdade, ela não tinha problema econômico, ela era extremamente lucrativa, né? Mas ela tinha um descompasso com o fluxo de caixa. E você sabe Eu acho o que que até, quebra a viu, empresa? deixa eu até cortar um pouquinho você para falar sobre isso, né? A gente fez uma outra entrevista com o Renato. O Renato disse que, o presidente da CEBIC, que ele dizia o seguinte, eu perguntei para ele qual a maior recomendação que ele faria para as empresas, sabe, Celto? E ele disse o seguinte, que a condição de adaptabilidade à realidade momentânea. Porque no fundo, esse período que você fala não é o período que a gente vive hoje. Era um período que não existia dinheiro para financiamento. Não é isso? E cada Exatamente. um tinha que inventar do seu jeito. Todo o mercado no Brasil passou por dificuldades. E, logicamente, a Encol, como era uma coisa muito maior, a maior disparadamente, ela tinha, não sei, era um percentual muito grande, foi uma das que mais sofreu nesse período. Então, para os É. jovens, fica uma imagem de uma Encol, aquilo que se viu, dos esqueletos pelo Brasil. E se esquece exatamente da contribuição que ela deixou. Eu mesmo aprendi com muitas coisas que a Encol e que você produzia lá em cima. A gente chegava a entregar um prédio a cada 2 dias, um Você prédio imagina? pronto, né? A gente chegou a ter 720, mais ou menos, canteiros de obra ativos, né? O problema é que, na época, não havia suporte financeiro, Não, né? não, não, não. Né? E uma coisa que que foi bolado, né, foi como é que a industrialização podia ajudar a Encol, né? Que a gente fala, pô, se tem uma questão financeira, por que agilizar a obra, né? Então a gente dividiu as obras, a estratégia era como a gente se financiar o mínimo possível, usando a industrialização, né? Então, basicamente, a gente sabia que um prédio ele tinha que ter mais ou menos 36, né? Fizemos depois de várias simulações, fizemos um plano estratégico de tal maneira que a gente pudesse, com a prestação, né? O dia a dia, né? A gente pudesse executar o que a gente chama de obra bruta, né? Que é basicamente estrutura, vedações, né? A parte de argamassas, né? De revestimentos, em aproximadamente 30 meses. E esse recurso seria financiado com. Eu não poderia gastar mais, que é fundação também, né? Mas eu não poderia gastar mais do que o comprador A pagasse, prestação do né? comprador, ou seja, que esse fosse não tivesse barriga no fluxo de caixa. Isso. Então, durante 30 meses. E aí, quando chegasse em 30 meses, a obra tinha que estar bastante pronta, né? Revestida, né? E em 6 meses nós tínhamos que terminar a obra inteira, que a gente chamava de obra fina. E Tá. aí seriam os processos extremamente industrializados, que não dá para você terminar uma obra, né, a obra bruta, né? Então, o que que era que nós tínhamos que fazer, né, nos primeiros 30 meses? Fundação, escavação, fundação, contenção, estrutura, vedação externa, né? Sim. A fachada, terminar a fachada, até, se possível, era dar uma primeira pintura, né? Um primeiro fundo de tinta. A ideia, o que que era?
já que nós íamos fazer 36 meses e o recurso pago pelo cliente tinha que ser muito pouco, né? É a gente terminar a obra de fora para dentro. Então, assim, o cliente não podia desanimar. Então, ele via a obra rapidamente sendo levantada, fechada, mas lá dentro a obra não tinha nada, tá certo? Para não desanimar, porque se você simplesmente tocasse a obra como é tocada hoje, né? As convencionais são tocadas hoje, né? Se a gente praticamente a obra ia subir, né? Lentamente, com 50% do recurso, eu teria quase metade só da estrutura, né? O cliente ia desistir. Mas não, ele ia receber a obra completamente pronta após 30 dias, até 30 30 meses, meses, 30 meses. né? Sim. Então, o que que nós fizemos? Pô, mas como é que eu faço uma estrutura, né? Uma estrutura numa velocidade baixa, de tal maneira que em 30 meses você tem que fazer a estrutura em 24 ou 26 meses, né? Então, o que que ele fazia? Nós fizemos equipes móveis de produção. Então, a gente tinha que padronizar muito as Padronizar. estruturas, Padronizar, eu acho que é uma palavra-chave, toda, né? toda. Então, embora a arquitetura fosse diferente, o tamanho da viga era o mesmo, os estribos eram mesmos, tudo padronizado. E a equipe ia para a obra uma semana, fazia um pavimento, ia para outra obra para fazer o outro pavimento, e a obra ficava, durante a fase de estrutura, não tinha mais nada para fazer. Então, por isso que eu não podia usar guindaste, né? Porque senão o aluguel do guindaste ia ficar muito grande, né? Então nós fizemos tudo que pudesse ser feito com guincho, com elevador de obra, né? Mas ter o mínimo de equipamento possível, né? E aí, no mês seguinte, né? Fazer mais um pavimento. E aí, de uma determinada parte da obra, além da estrutura, também vi uma equipe de alvenaria e fazia toda a alvenaria em uma semana. Então, o coração da obra batia no ritmo de uma semana. Entendi. Mas eu Tá acho que entendendo? a gente até fazia todos esses nossos cronogramas na semana. Eu acho que está legal para as pessoas que estão nos assistindo, senhor. É bom a gente escutar a história para entender como que a gente se aplica essa experiência no nosso dia hoje. Né? Eu acho que é esse exatamente o nosso objetivo. Então você tocou em padronizar em uma semana, você tocou em padronizar, você tocou em alguns aspectos que eu acho que são muito importantes. Então, nós tínhamos as equipes móveis, né? E as equipes móveis levavam suas próprias ferramentas. Então, assim, era uma coordenação. Eu deslocava a equipe, às vezes, de Brasília para o Rio de Janeiro, né? Para fazer para Goiânia. Então, assim, nós trabalhávamos com 16, nós chegamos a trabalhar com 64 cidades, né? 16 capitais, né? Então, assim, quando entrava a obra fina, aí era outra coisa. Aí era velocidade máxima e a equipe ficava permanente. Era uma equipe móvel, mas era uma equipe que ia para aquela obra e ficava 6 meses, depois ia para outra obra e ficava 6 meses. Então, a gente fazia toda a parte de eletricidade, toda a parte de tubulação, né, toda a parte hidráulica. E aí falou, bom, mas como é que a gente faz isso, né? Usando o drywall. Então, o drywall permite que você pegue toda a parte de sistemas prediais e coloque junto da obra fina, Claro, né? claro. Então, assim, a gente terminava a obra. Então, eu tinha piso, os pisos eram todos começou no Brasil, os pisos folheados, né, de madeira colada. Sim, A Encol produzia isso e depois as empresas, as pessoas que trabalhavam na Encol, nesses centros de fabricação de pisos, por exemplo, abriram as suas empresas, né? E hoje você tem um mercado aí e uma série de empresas que vieram desde aquela época, né? Nós tínhamos fábricas de porta pronta. Então, as primeiras portas prontas que aconteceram, né, foi qual que trouxe. O sistema não tinha espuma na época para fixar, eram lingotezinhos, chapinhas metálicas biaparafusadas, né?
Assim, então era porta pronta, senão você não conseguia fazer em 6 meses, né? Então era basicamente drywall, né? A gente foi migrando para o drywall, para porta pronta, para piso pronto, né? Para todas as louças e metais eram pré-montados e já ia tudo lá pronto, os sistemas hidráulicos tudo pré-montados, né? Os chicotes, a gente começou a usar PEX naquela época, Você veja, que ano né? que foi isso, Feuto? Aí isso foi 2000? a segunda fase foi em 2000, 2000, né? Mais ou entre menos 2000 e 2000, que mais ou 2000, menos me recordo. Ou seja, há 25 anos, a gente já estava nesse estágio. Às é, vezes as pessoas falam, você parede de concreto, sabe, senhor? Em 1981, eu já usava parede de concreto. E, de eu repente, a gente também. teve um retrocesso absurdo, né? Que voltou-se a fazer o tijolinho sobre tijolinho em tudo, né? É impressionante isso, como que essa coisa... Agora, eu queria dar um pulo no tempo, né? E aproveitar. Como é que você traz essa tua experiência, em qual tudo isso que inovou na época, para o dia de hoje, tá certo? Tendo em vista esses problemas que a gente está tendo relativo à falta de mão de obra, que agora, vamos dizer, o que eu vejo? A gente teve um período com uma mão de obra abundante, Abundante. improdutiva, mas abundante, né? Agora as coisas mudaram e não vai voltar atrás, aquele tempo do passado não volta mais. Como é que você vê isso? Como é que as empresas, vendo essa tua experiência inovadora, né? Depois de tudo isso que você fez na época, como é que você traz essa tua experiência, afinal de contas, para o nosso dia a dia de hoje? Hoje a vida está bem mais fácil, né? Antigamente eu tinha que produzir o bloco, né? Numa central que era nossa. Você não comprava bloco de concreto, né? Você não, a argamassa, né? Nós fabricávamos a argamassa industrializada, era ensacada. Na época não tinha, o pessoal amassava na enxada na Sim, obra, né? Hoje não, hoje você tem. Ninguém mais imagina fazer argamassa em obra, embora tenha no interior aí eu vejo muita obra que está fazendo ainda com saibro, né? sim, Com saiba. cal em Nossa, obra, né? reboco Então, com assim, saibro é uma coisa muito maluca, mas a gente fazia. ainda tem até hoje, né? Então, assim, hoje você já compra toda o aço, né? Cortado e dobrado, Isso. e inclusive a ArcelorMittal, né? Está fornecendo, inclusive, nas centrais dela pré-montado, né? Tudo isso nós fazíamos há 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? E só que a industrialização para aquela época é para empresa grande como a Encol. Uma empresa pequena não tinha acesso, né? Hoje, qualquer empresa tem acesso a componentes, né? E a materiais pré-montados ou pré-industrializados, né? Pré-engenheirados, né? Certo. Então é muito simples, né? Não tem muita distância do que nós temos hoje, as possibilidades de hoje, com as possibilidades de antes. Ficou muito mais fácil. E o processo é mais ou menos o mesmo. Né? A indústria, o fornecimento de componentes, de materiais industrializados hoje está muito mais sofisticado e tem muito mais produtos. O que tem que fazer, as empresas têm que fazer, é mudar a mentalidade. Boa. É isso Né? aí que é isso, eu acho que é fundamental, senhor. É assim, você tem que ter uma visão de um engenheiro de produção. Inclusive, hoje, eu sou favorável a extinguir a engenharia civil, como é hoje, e ser engenharia de produção especializado em civil. Certo. Entendeu? Porque Engenharia de nós temos que produção da construção. engenharia de produção, especialização com construção civil, entendeu? Isso. Porque se a gente continuar com a mentalidade que nós temos hoje, com as universidades hoje insistindo, né, em amassar barro, né, do passado, assim, a capacitação das pessoas, a mentalidade, a todo o processo de planejamento necessário, não vai acontecer, né? Então, hoje, é mudança de mentalidade, tá? As empresas têm que se dedicar ao seu processo construtivo. O processo construtivo tem que nortear tudo que vem para frente, como projeto, né?
Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal faz um projeto arquitetônico, na maior parte do Brasil, entrega o projeto arquitetônico para cada um dos projetistas, cada um faz praticamente o que ele quer, né? Ou seja, ele entrega para o projetista e quem comanda o processo é o projetista. E quem tem que comandar o processo é a construtora. Só que a construtora não comanda porque ela não tem o seu processo construtivo definidos, com todas as premissas. E hoje, quando você trabalha em BIM, por exemplo, você pode ter todas as soluções tecnológicas da tua empresa numa biblioteca. É muito mais fácil você fazer projeto assim, Deixa, né? É deixa, muito mais fácil você padronizar isso. deixa eu te provocar uma coisa. Você sabe que isso é uma conversa que eu tive com o Lucchesi, lá da CNI, há uns 10 anos atrás, que tendo em vista toda a inovação, tudo isso que a construção deve passar nos próximos anos, que a gente tinha que analisar, começar, sabe, Souto? E hoje eu vejo isso muito atual no modelo de negócio. Porque o que, que acontece hoje? Por pequena que seja a consultora, ela quer ter o sistema próprio de construção. O que é uma imbecilidade, desculpe o termo, a agressividade até do termo. Por quê? Porque a capacidade de investimento dessas empresas na inovação, na melhoria do processo construtivo dela, está muito aquém das grandes empresas. Se a gente não entender hoje que eu sou um cara, que eu sou montador de tecnologias que o meu fornecedor investiu valendo, não é nada mais do que pegar um carro e ver que o freio não é feito pela indústria. Tem uma empresa especializada em produzir freio, ela que investe nisso, né? Assim como a embreagem, assim, nem tem mais embreagem, mas, sei lá, vamos dizer, o pneu, né? Então, vamos dizer, o farol, né? Então, vamos dizer, são coisas que a gente, isso também eu tenho defendido, que a gente precisa entender que nós somos, num modelo de negócio, cada dia mais, nós temos que ser um montador de componentes e a parte comercial faz aquilo que o cliente comprador deseja, a engenharia transforma o desejo dele em uma coisa física, coordenando exatamente essas coisas. Não sei, o que você acha disso, Celso? Eu acho que é exatamente isso. Quando eu falo que cada construtora tem que definir seu processo construtivo, não é inventar moda. É Exato, ele saber o tipo de produto que ele tem, o que que a região dele oferta de produto, né? E cada produto, cada componente, né? Determinados componentes pode ser fornecido por uma distância muito grande, como por exemplo, kits hidráulicos e elétricos. Hoje perfeito, em dia você faz aqui em São Paulo e manda para o Nordeste. claro, claro, Tá certo? Agora, você vai, eu quero fazer uma fachada, eu quero usar fachada pré-fabricada. É muito mais fácil aqui, né, em claro. São Paulo, que eu tenho 3 empresas que fazem muito bem isso, né? Mas se eu tenho uma fachada de light to frame, entendeu? Eu posso, né, fazer com que essa fachada pré-fabricada, ela pode ser feita praticamente em qualquer lugar do Brasil. Então, assim, ele tem que pegar a oferta de componentes, o produto dele, entendeu? E tem que dar suporte ao modelo de negócio. Você viu o seguinte, todo o desenvolvimento tecnológico da Encol foi para dar suporte ao modelo de negócio dela. Pois é. Quando eu desenvolvi todo o processo construtivo, falando que em 30 meses eu vou fazer a obra bruta, em 6 meses eu vou fazer a obra fina, uma série de coisas, todo o desenvolvimento que foi feito foi para dar suporte ao modelo de negócio. É não depender de dinheiro de banco. Pois é, hoje a situação é diferente, mas eu concordo com você. Uns dias atrás eu discordava, mas hoje eu concordo de volta. Que é aquela história que no Brasil, às vezes, não adianta construir rápido porque o cliente tem que pagar devagar. Essa tua frase é maravilhosa, eu acho que ela baliza o nosso negócio ao longo do tempo. Mas, pensando que as soluções de pagar rápido a gente vai encontrar na outra fase, vamos trabalhar com a parte técnica para reduzir. Eu tenho dito muito, conversando com todo mundo, que no instante que você reduz prazo, né, seu outro hoje, acho que a nossa obsessão tem que ser reduzir prazo. Num país instável como o nosso, você reduz o risco, reduzindo o teu prazo. Você, com carência de mão de obra, você com exigências principalmente no lado de sustentabilidade,
com a reforma tributária, com tudo isso que está acontecendo, é inevitável que a gente caminhe nesse sentido, né? E aí eu vejo e eu sinto na conversa que as pessoas, as empresas não estão preparadas para essa evolução. Coisa que há 25 anos atrás vocês na Encol já estavam prevendo, pô, e já estavam pensando. Há 30 anos atrás, né, a gente tinha uma coisa que chamava poupança, era a única entidade financiadora era a Caixa Econômica. Sim, O banco não financiava a construção civil, né? Então, e na Caixa Econômica tinha uma coisa bastante interessante, né, que era a poupança programada da Caixa Econômica Federal. O que que o cliente que queria comprar um imóvel fazia? Ele, durante 3, 4 anos, ele fazia uma poupança programada, né? Ele ia pagando, né? Ele ia pagando justamente aqueles 30% ou 40% na época que não era financiado pela Caixa. A Caixa financiava 60%, 70%, né? Hoje financia um pouco mais, né? Mas assim, aqueles 30% eram poupados durante 3, 4 anos. E com juros subsidiados, que eram juros para incentivar, não era um juro que você conseguia, era um juro melhor do que você conseguia numa poupança normal. E o que que acontecia? Você, ao terminar de fazer esse 30%, você tinha uma carta de crédito. A carta de crédito era referente a 100% do valor do imóvel, sendo que você já formou 30% ou 40%, e os outros 60% você ia pagar ao longo do tempo. Você ia comprar o imóvel e você, olha, se você tinha o dinheiro na mão, você ia querer o imóvel já pronto, porque não tinha sentido você comprar na planta, né? Você comprava o imóvel que tivesse pronto, sim, sim. Mas não você é? sabe, Celto, que infelizmente a cultura brasileira da poupança não é um forte, né? Isso, você vê no Minha Casa Minha Vida, hoje nós estamos bombando por exatamente ter percebido que o cidadão não poupa. Então, vamos dizer, hoje você consegue vender Minha Casa Minha Vida para pessoas de salário até R$ 2.600, R$ 2.800, só que, se não tiver um aporte de subsídio para fazer esse 20%, que é hoje esse número, ó, você não consegue dar vazão à necessidade das pessoas. Por quê? A nossa leitura foi assim, que ao longo que a pessoa, a prestação, ela paga, porque hoje ela está pagando aluguel. E o aluguel não é muito diferente da prestação. O problema é que ela não poupa, porque o Brasil tem a filosofia, e o governo estimula isso, que é a filosofia do consumo. As pessoas vivem para o consumo, não vivem para a poupança como os anglo-saxônicos, os asiáticos. Tem essa cultura, nós não temos. Então, para a gente fazer isso aí. Mas eu acho que, para a gente não sair um pouquinho do nosso aqui. Antigamente nós tínhamos essa cultura e se perdeu. Nós tínhamos, talvez não igual os japoneses, né? Isso, mas Mas tinha nós mais, tínhamos claro. essa poupança programada funcionou. Sim, sim, Depois sim, virou um concordo. Deus-dará. E o Concordo. coitadismo brasileiro, Ah, então tem que ter subsídio, entendeu? Aí ah. ferrou tudo. Eu vou dizer assim, eu vejo que incorporou à nossa cultura o fator imediatismo. Todo mundo Né? tornou-se muito imediatista, não pensa em futuro. E isso a E gente o sofre. governo tem que resolver tudo. Isso mesmo, isso mesmo. Bom, aí, vamos lá, voltando aqui à parte de montagem de componentes. Esses dias, eu estava conversando com uma pessoa ligada à parte de tubos e conexões, e eu usei um exemplo parecido com o teu aí, que foi exatamente esse. Eu entrego hoje meu projeto estrutural num corte e dobra, ele vai lá, corta, dobra para mim, às vezes até pré-monta e coisa e tal. Poxa, por que você não faz isso na parte hidráulica? Porque eu vejo, sabe, na parte hidráulica, por exemplo, por que eu não entrego para você o meu projeto hidráulico e você me devolve um kit daquilo ali que eu te entreguei como a empresa do corte e dobra está fazendo? Você já imaginou que você me ajudaria? Porra, não é só na parte de mão de obra, mas pô, eu não tenho que ter um controle. Se estão na obra, eu desconheço, eu ao menos, na minha aqui, vida, eu desconheço aquela obra que não chegou no final, que sobrou, faltou um monte de conexão, né?
Sobe um monte, falta um monte, daí um dia falta o tubinho de cola, o outro, aquele cotovelo que tem uma entrada de um jeito, saída do outro, pô, eu não consigo montar porque não sei o quê, não é isso? Então, por que você já não entrega isso pronto? Você já imaginou o ganho num componente, sabe, outro? Que às vezes a gente não leva tão a sério, que é a gestão, tem pelo menos, que é a pelo menos gestão. 6 ou 8 empresas que já fazem isso, e o pessoal não usa muito pouco. Pois é, mas sabe, seu outro, que eu digo o seguinte, o custo de gestão dessa coisa. As empresas não fazem essa conta. Eu até estava conversando uma outra conversa também, que é assim, quando você vai no setor público, ele ao invés de fazer um contrato vamos dizer, 4 contratos de 250 quilômetros de concessão, ele faz um de 1.000. Por quê? Porque ele está cuidando de um contrato, está cuidando de 4. A gente se sujeita a cuidar 100 componentes, ao invés de contratar um só componente, que me viesse Quantos pronto. contratos você faz numa obra típica brasileira, um prédio de residencial aí de uns 20 pavimentos, 20, 30 pavimentos, Sim. de 400 a 600 contratos. Pois é. Então, para que... Você administrar isso é uma loucura. É Agora você uma não administra loucura. nada. Você mede e paga. Entregou, tá pago, acabou-se. Você corre risco de todos esses insumos, vamos dizer, quando você poderia ter alguma coisa. Eu estou falando isso, Couto, porque eu acho que a tua voz, a tua autoridade sobre isso, ajuda muito a convencer que a minha grande cruzada atual é convencer esse setor que ele tem que mudar. E aí eu vou para um outro lado, que começa, eu tenho dito muito, principalmente quando você fala em sistema construtivo, steel frame, wood frame, o próprio drywall, que caramba, a gente tem que começar por 2 atores principais para mim nisso aí. O corretor, porque ele não tem que desdizer aquilo ali que está sendo feito, muito por contrário, ele tem que ser treinado para provar a qualidade técnica daquilo ali. E o nosso arquiteto. Porque muitas vezes o próprio projetista, é o caso da wood frame. Eu fui fazer umas visitas no exterior e eu fiz uma pergunta direta ao pessoal de lá, como é que eles faziam? Pelo seguinte, porque não é todo arquiteto, por exemplo, que sabe fazer um projeto em madeira aproveitando as potencialidades. Pode fazer, mas não aproveita todas as potencialidades. Eu disse, mas como é que vocês fazem para que o cliente chegou para o arquiteto, eu quero um projeto, quero em madeira. Ah, não faz em madeira. Ele não sabe fazer, ele queima. E aí você começa a criar, e você tem uma história legal do próprio drywall a respeito disso. Né? Então, pô, eu queria que você me ajudasse nisso, desses 2 atores, corretor e arquiteto. Eu vou dar um dado, só para você saber. A gente tem entre 400 e 600 contratos numa uma construção de um edifício aí de 20 pavimentos. Sabe quantos contratos você tem na indústria automobilística para um modelo de carro? Ah, boa, essa é um dado interessante. Entre 15 e 20 contratos. Quando eu falei, e eu tenho tentado aprender muito com a indústria automobilística, eu tenho um grande amigo, que é o Cássio Pagliarini, né, que foi diretor de várias empresas, né, e ele é meu vizinho, né, numa casa que eu tenho no interior aí, e é um cara fantástico, um dos melhores caras da indústria, né? E ele passou tanto na indústria como na parte de marketing, né? Quando eu contei para ele, né, que nós fazemos a gestão de 400 a 600 contratos numa obra, ele morreu de rir. Vocês fazem gestão de coisa nenhuma. É impossível você gerir. E eles falam o seguinte, eles já determinaram que para construir um carro não dá para você gerir mais do que 20 contratos. Porque senão você não extrai nada. Você repete erros, você não traz o teu fornecedor para te ajudar, você não consegue absorver a experiência dele. E é hoje a situação, né? Hoje, você praticamente, você nem conversa, você não consegue nem conversar com o operário, você não consegue conversar com o teu empreiteiro, porque é uma loucura, né? Então, assim, você pode fazer isso hoje, né? Você tem pelo menos aqui na região de São Paulo, fora o restante do Brasil, você tem pelo menos
fábricas de pré-montadoras de kits hidráulicos e elétricos, né? Você tem pelo menos aqui na região de São Paulo umas 10. Se você botar Minas Gerais e tudo, você deve ter umas 30 a nível de Brasil, né? Só que praticamente ninguém usa. Eles acham melhor comprar tubo de PVC, né, de 6 metros, e contratar o empreiteiro, e o empreiteiro lá no serrote, né? Pois é inacreditável. Tudo pré-montado, testado em alta pressão, Você né? veja uma coisa, Celso, deixa eu botar aqui dois componentes além disso aí que você está colocando. Primeiro, de novo eu vou citar, se uma empresa dessas te entrega coisa pronta, ela pode investir na melhoria e aquilo que você acabou de dizer, evitar o erro repetitivo. Ela erra uma vez, ela arruma para todo mundo. É a mesma coisa. Acho que você tocou aqui, por exemplo, hoje a gente já tem uma relação muito forte com o nosso cara de software, o fornecedor nosso de software. Porque que ele aplica um RP, um sistema de qualquer coisa que sistema, deu um problema em alguém, ele arruma no software dele, arrumou para todo mundo. É a mesma coisa. A gente não faz isso no hard, no nosso canteiro, né, senhor? Então, esse é A um gente problema. acumula experiência real, É, né? A gente é. não é, é que hoje em dia cada obra erra, Erra e volta na outra, faz tudo de novo, né? é. Entendeu? Então, vou dizer, eu acho que essa capacidade de investimento e de centralização. Mas tem um outro fator, que um tempo atrás eu estava conversando com uma professora de BIM e perguntei para ela o que ela achava, que exatamente são os dois pontos que eu vejo. Por que a gente não consegue ter a adesão real do BIM do começo ao fim? Porque eu acho que muita gente tem BIM, mas dificilmente tem o processo completo. Tudo que pode se tirar do BIM. Né? E daí ela disse duas coisas que para mim são as fundamentais. A primeira é a cabeça do empresário. Porque a maior parte dos empresários compra porque o vizinho usou, contou para ele que é bom, ninguém conta os seus erros, né, seus problemas. Né? E daí ele que não compra aquele. Não, vamos dizer assim, não incorpora na cabeça de quem tem a caneta que ele tem que mudar a filosofia dele. Isso é um problema. E segundo, é a biblioteca. Eu, até hoje, eu não concebo como que eu compro uma janela e o meu fornecedor não me mande o arquivinho daquela janela para que eu faça a montagem no meu. Não, e quando manda, os poucos que tem mandam errado. Manda errado. Não, Então, ó, quer ver ar-condicionado? Ar-condicionado, pô, é japonês, é americano, né? sim, Bom, eu tô, assim, minhas obras são todas industrializadas. Aí eu pego o modelo que eles têm na biblioteca. Aí a entrada pelo lado direito do gás, a tomada, tá, assim. isso. Aí você pega, projeta tudo para aquilo lá. Quando entrega na obra, mudou o lado. Ah, não, mas mudou. Esse aí houve. E aí, você não atualizou o raio da biblioteca? Ah, não, veja bem, entendeu? Assim, o ponto, né? O ponto de entrada, se é embaixo, se é em cima da máquina, se é no meio. Assim, ar-condicionado. Eu não tenho um BIM de elevador. Eu não tenho como projetar, assim, inclusive elevador, que era uma coisa que tinha que ser projetado, os processos de fixação, né? As indústrias todas de elevador têm cada uma especificação diferente. Se a gente tem que modificar a estrutura entre um elevador e outro do mesmo tamanho, Não, entendeu? E o pessoal não está nem aí, pois é, mas né? você Você sabe que. pega, você pega grua. Uma grua não fica no prédio, mas eu preciso da grua para fazer o planejamento, né? Para Sim, fazer sim. todo o plano de Higgins, né? Não tem, não tem. E às vezes as especificações são todas furadas. Esquadrias, a mesma coisa, né? Pois é. Porta também, Mas você veja o seguinte, assim. seu outro, se isso fosse cobrado do fornecedor, é que, vamos lá, aí eu vejo que eu estou numa missão muito desse tipo, sabe? Na minha saída da CEBIC, eu disse assim, já pensei do dia a dia, já paguei incêndio pra caramba, eu agora tenho o direito de pensar lá na frente.
pensar para meus filhos, para meus netos, quem sabe até para meus netos, nem para meus filhos dá tempo mais, né? Mas vamos dizer assim, de pensar o que a gente pode ter de construção. Então isso aí, que eu vejo até hoje, que a relação do consultor com o fornecedor foi uma relação muito mais de discutir preço do que efetivamente discutir o melhor custo meu no final da obra. Eu nunca, vamos dizer assim, são poucas as construtoras, as empresas, que entendem o seu fornecedor como um parceiro efetivo, certo? Todo mundo quer arrochada aqui, arrochada ali, fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, e às vezes você, em detrimento da parceria que todos ganham. Eu acho que chegou agora uma hora, por causa desses pontos que eu falei, da reforma tributária, da falta de mão de obra, dessa parte de sustentabilidade, da redução de risco, eu vejo que na marra isso vai ter que acontecer. E quanto antes as pessoas se acordarem, menos elas vão sofrendo no futuro e menos correrão o risco de ser o táxi com o Uber. É isso que eu insisto. É a integração da cadeia de produção. Isso aí. Você sabe qual é o É problema um olhar disso? para o outro, como é que eu posso te ajudar e como é que eu posso ser ajudado. Você sabe por que isso ocorre? Na minha experiência, agora eu estou te entrevistando e estou sendo entrevistado junto, né, Celso? Mas não adianta, eu gosto de falar. Deixa eu te dizer, é que tem uma cabeça dos fabricantes de insumos que 75% da venda deles é via varejo. Então a grande preocupação deles é o canal de varejo, não é o 25. Ele se esquece que do 75 que ele vende pelo varejo, no mínimo metade disso também é para consultores. Tá? Também é para consultores. Por quê? Porque, vou dizer, tem muita consultora pequena que não tem volume para comprar direto da indústria. Toda essa coisa, afinal de contas, tem as grandes distribuidoras, que é a parte do aço, a parte do cimento, coisa desse tipo. Bom, então aí é o primeiro paradigma que temos que quebrar. Eles têm que entender que nós faríamos muito mais casas para eles fazerem reforma se eles nos ajudassem a botar mais casa de pé. Percebe? Basta ver a experiência americana, canadense, europeia. Você entra naqueles Home Depots, né? Assim, até a construção, a construção picadinha, a construção do puxadinho é industrializado. É Claro. tudo industrializado. Faça você Aqui mesmo, não. né? Aqui, por exemplo, você tem uma ideia, eu uso muito drywall, né? A indústria de drywall não conversa com componentes de toalha, de saboneteira. Então, você não tem é dificílimo você achar um toalheiro que possa ser colocado em drywall. São todos toalheiros com processo de fixação para alvenaria. E não é que porque não conversa. Eles não se conversam. É. O cara que fabrica o toalheiro nem sabe o que é drywall. Nunca ouviu falar. Pois é, E você o cara sabe. de drywall não procura. Assim, não é solução completa. Você sabe, Celso, que em 2008, acho que foi, 2007, 2008, por aí, lá na CIBIC a gente fez um programa de inovação tecnológica. E para começar ele, a gente fez um diagnóstico daquilo que eram os principais, vamos dizer assim, empecilhos para a gente ter uma inovação, uma qualidade construtiva melhor na construção. Um deles, que era fundamental, era o tributo, que nós estamos vencendo agora pela reforma tributária. Mas tinham alguns... Vai demorar, né? Hã? Pena que vai demorar. Não, vai demorar não, vai demorar 7 não. anos. Você vai ver. Você vai ver. Para implementar, eles estão falando em 7 anos. Nada, não esquece disso, Celso. Você vai ver, quem fizer a conta, vai ver que se fizer em 7 anos ele está ferrado. Ele tem que em 2027 já vamos dizer assim, optar pelo RET. Mas deixa eu te dizer, coisas que estavam lá. Padronização. Segunda, a cadeia produtiva não se conversa. Tá? Terceiro, falta de capacitação para as coisas específicas. Você também não tem programas de treinamento para o tipo da inovação A, B, C e D. Certo? Vamos dizer, Só tem para montador. Drywall, por exemplo, você só tem cursinho para montador. Cadê o curso para o engenheiro? Cadê o curso para projeto de drywall? Pois é, mas isso que eu te digo, mas o fornecedor não está entendendo que ele tem que nos ajudar nisso, sabe? E aí, quando eu vejo,
que a gente tenta juntar, existe uma distância muito grande. Mas, seu outro, meu Deus do céu, como é bom conversar com você, a gente se empolga aqui, que eu virei o entrevistado também, você viu só isso? Hein? Seu outro, É um debate. eu queria muito que você desse aqui a tua visão, como é que você vê o futuro da construção naquele teu lado, vou dizer assim, do que eu chamo de sonho, mas não é um sonho. É aquele sonho que a gente realiza, né? Que quando a gente acorda, a gente faz. Que você gostaria que a gente tivesse uma construção, se você tivesse que dar agora uma recomendação para os empresários, qual é o caminho a seguir, o que que você falaria hoje? Olha, eu posso dizer o seguinte: antigamente eram sonhos, agora eu acho que começou a ter realidade, né? Eu acho que ninguém esperava essa falta gigante de mão de obra, porque o nosso setor não está atraindo mão de obra, né? E para atrair mão de obra é através da industrialização, não tem jeito, né? Porque aí eu posso pagar salários maiores, porque a produtividade aumenta, né? Ou seja, nós temos hoje a possibilidade real de atrair gente para o nosso setor, tornando o operário um montador, cuja qualidade de vida dele vai aumentar muito, né? E é uma realidade, eu não imaginava nunca que o iFood, né? Que o iFood e o Uber iam revolucionar a construção civil. Eu pensava que seria pelo envelhecimento, mas não, o envelhecimento está acontecendo, é um item interessante, mas não é o principal. O principal é que o iFood está atraindo muito mais mão de Jovens. obra, entendeu? Jovem, né? Do que a gente. O nosso setor está carecendo. E tem também a questão da reforma tributária, que vai reduzir muito, praticamente igualar, né? O custo de uma solução industrializada para uma solução de uso intensivo de mão de obra. É uma revolução. O empresário tem que entender que isso mudou tudo. O que vai acontecer nos próximos 3 a 4 anos, talvez 5 anos, é uma coisa que nunca aconteceu. Nós temos um grande nó. E as empresas têm que se preparar para isso. E as soluções já estão disponíveis. É uma questão de gestão, é uma questão de mentalidade, né? É uma questão de adequar os projetos, adequar o planejamento, adequar o processo de compra, né? Tudo isso tem que Importantíssimo. dar suporte à estratégia da empresa. Hoje, quem não olhar isso não vai sobreviver. Isso é uma realidade. Eu não estou colocando assim, porque um dia, daqui 50 anos. Não, é agora. Né? Nós estamos num processo, num turbilhão gigantesco. E as empresas não estão atentas a isso. Entendeu? Então, assim, a minha visão é que vai haver uma revolução, está começando a haver uma revolução gigante no nosso setor. E isso vai estar em cima da pré-fabricação, da adoção de muitos componentes, né, pré-montados, né? Ou seja, trazer a produção para fora do canteiro, que é muito mais rápida, é muito mais segura, é a qualidade muito maior, e transformar o canteiro num ambiente de montagem. Então, assim, eu acho que não é mais aquela esperança que eu tinha 30, 40 anos atrás, né? Eu acho que o tempo chegou. Eu acho que nada é mais forte quando o tempo chega É. para aquela revolução acontecer. Seu Otto, por mim ficaria mais o resto do dia aqui, mas a gente também tem que se limitar ao tempo de todo mundo. Queria agradecer demais a tua participação aqui, engrandecendo muito grande esse canal que a gente criou para falar de construção, por isso que estamos falando de construção em todos os temas que são importantes, despretensiosamente, falando de futuro, falando daquilo que a gente quer deixar de legado. Agradeço demais e mais uma vez parabéns e muito obrigado por tudo aquilo que você contribuiu com a construção ao longo dessas décadas. Um grande abraço para Carlos, foi você. um prazer muito grande. Eu estou à disposição de você para você debater qualquer assunto da construção que você precisar. Abraço, seu Otto. Obrigado a Grande todos que nos abraço. assistem e até a próxima. Um abraço.